Olá para você que nos acompanha aqui na TV Pai Eterno, que alegria estar de volta aqui no Parlatório. Eu sou a Casey Seabra e conto com a sua audiência para falar de um assunto muito importante, que é a oração. Quando rezamos, entramos em comunhão com o Pai Eterno e com certeza temos as respostas que a gente sempre busca, não é mesmo? No começo deste ano, o Papa Francisco instituiu o Ano da Oração, com a sugestão de redescobrir o grande valor e a necessidade absoluta da oração, e isso em várias áreas na vida pessoal, na vida da igreja e no mundo. E que tal aprender esse caminho usando a oração do Pai Nosso como modelo? Ficou interessado? Então o Parlatório de hoje é para você. O meu entrevistado de hoje escreveu esse livro aqui, olha, Orar faz muito bem. E além do espaço da igreja, usa a internet para ensinar sobre a importância da oração. O padre Alex Nogueira tem mais de 2 milhões de inscritos no canal dele no YouTube. E assim, a comunhão com Deus só ganha força. Padre Alex Nogueira nasceu em Tomazina, no Paraná, em 1988. Recebeu a formação sacerdotal no Seminário Diocesano de Jacarezinho, também no mesmo estado, onde cursou filosofia, história e teologia. Ele foi ordenado sacerdote no dia 4 de maio de 2013 e é mestre em direito canônico, exercendo o ofício de juiz eclesiástico. Nosso entrevistado ainda é professor do curso de mestrado do Instituto Superior de Direito Canônico de Londrina, Paraná, e no curso de Filosofia e Teologia dos Seminários da Diocese de Jacarezinho. Tudo isso em solo paranaense. Padre Alex, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Parlatório, aqui na TV Pai Eterno. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite a todos os que nos acompanham neste programa da TV Pai Eterno, Parlatório. A você também, Casey. Uma grande alegria estar aqui com vocês neste dia. A alegria é toda nossa, viu? E, padre, com certeza a oração já faz parte da sua rotina há muito tempo, né? E antes da sua formação religiosa, quando criança, na sua família, como eram esses momentos de comunhão com o Pai Eterno? A sua família tinha esse costume de se reunir para rezar? Sim, eu sou natural da cidade de Tomazina, como você já anunciou, e ali eu permaneci até aos 17 anos. Então, toda a minha infância e adolescência foi numa cidade do interior do norte do Paraná, Tomazina, que tem no alto dos seus 9.000 habitantes. E ali eu tive uma experiência de fé e de devoção desde pequeno. Com certeza, minha família, seja meus avós ou mesmo os meus pais católicos, sempre participaram da vida da paróquia e eu acompanhava, sobretudo, meus avós nas novenas que eram realizadas. Nós temos aí, tradicionalmente, muito conhecido por nós, as novenas de Natal, que eu participava, mas também outras novenas, como a de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou tantos outros atos de devoção próprios de uma comunidade pequena do interior. E ali foi que eu comecei a ter esta experiência de oração. É claro que também fiz todo o processo de catequese, a primeira comunhão, depois o sacramento da confirmação, e tive a oportunidade de, nesse contexto de uma pequena cidade do interior do Paraná, fazer a devoção internalizar no meu coração. Posso dizer que desde o tempo da minha família, eu tive a oportunidade de aprender a rezar e a amar a Deus. Isso mostra a importância, né, da família estar sempre em contato com Deus. É uma inspiração, é um exemplo dentro de casa, né, padre? Exatamente. Uma vez que no núcleo familiar, onde cresce uma criança, a criança ela pode tanto imitar os hábitos maus, ou seja, os vícios que eventualmente podem existir na família, mas, acima de tudo, uma criança, ela
imitará, aprenderá os hábitos bons, que chamamos de virtudes. Então, a família é a grande semeadora de virtudes na vida de uma criança. E exatamente ali, se nós aprendemos a rezar, se nós aprendemos a ter fé, a ter esperança, é uma oportunidade única que a família está exercendo a sua missão. Sempre quando eu realizo algum batizado, eu recordo assim: a fé, ela é uma virtude. Na hora que o recém-nascido, a criança é batizada, ela recebe uma virtude, um dom, o dom da fé, a virtude da fé. Porém, como toda virtude, embora ela tenha vindo de Deus, ela precisa ser exercitada na nossa vida. E conforme nós crescemos, a criança começa a ter o uso da razão, entender o que é certo e errado, e a criança ela precisa aprender a exercer o hábito da fé que recebeu. Muitas pessoas adquirem tantos outros hábitos humanos, por exemplo, o hábito de dirigir um carro. Uma pessoa que começou a dirigir hoje, ela vai se habituar daqui uma semana, um mês, dois, daqui um ano ela está dirigindo muito melhor do que como ela começou no dia de hoje. Então, todo hábito humano precisa ser desenvolvido. A fé também, embora seja um hábito divino que veio de Deus plantado em nossa alma, nós precisamos desenvolvê-lo e exercê-lo. Então, eu vejo a família como este núcleo onde se ensina a viver e exercer o hábito da fé que nós recebemos desde o batismo. Por isso, então, eu vejo essa grande importância da família neste campo de evangelização e também de ensinar os bons valores, os hábitos bons, as virtudes às nossas crianças. E, padre, a gente tem falado, o senhor mesmo falou dessa questão da família, né, da importância desse incentivo, né, para as crianças. A gente sabe que a maioria do povo brasileiro é muito religioso, quase toda a família tem uma história ligada à igreja. Mas rezar na prática, tirando essa parte, né, da conscientização das crianças em casa, quando se tem uma família religiosa, quando a pessoa já não tem esse laço, não tem esse berço religioso, como conscientizar essas pessoas sobre a importância da oração? Sim, a oração, ela é um caminho em que nós temos um verdadeiro diálogo com Deus. Um diálogo em que nós abrimos o nosso coração e temos a oportunidade de fazer um grande laço de amizade com Ele. Se, claro, eu não tenho, talvez quando criança, exemplos de pessoas dentro do meu núcleo familiar, com certeza Deus concederá, de acordo com a sua providência, outros caminhos. Mas uma coisa é certa, é importante a oração porque ela sustenta a nossa vida de fé, ela sustenta a nossa esperança. Se existe uma das ferramentas mais eficazes para que nós possamos crescer na fé, é exatamente a oração, porque nela nós entramos em profundo diálogo com Deus. Esse diálogo que mantém a nossa amizade, o nosso relacionamento com Deus. Não tem como ter a amizade com uma pessoa, sendo que daqui a pouco faz 10 anos que eu já não vejo e não falo mais com ela. Posso até ter o laço antigo de amizade, mas aquela amizade já não está tão fortalecida como que se eu tivesse encontros sempre com muita regularidade, com muita frequência com a pessoa. Então, com Deus, a oração, ela sustenta a nossa vida de fé. Se eu não tive a oportunidade, é preciso descobrir na minha vida esta riqueza da oração. E com certeza é abrindo as portas do nosso coração que nós teremos a oportunidade de deixar a graça de Deus agir e assim entender que a oração sustenta também a nossa vida. Padre, então entra muito naquela questão de que muitas pessoas falam assim, eu já fui na igreja no domingo, já rezei, a semana já está tranquila. A oração é só no domingo? Tem horário, tem dia, ou tem que ser todas as horas, todos os momentos? Fala um pouquinho para a gente da importância dessa oração. O senhor falou dessa questão da amizade com Deus, né? Quando a gente tem um amigo, a gente tenta falar o máximo possível com esse amigo para cultivar essa amizade. Entra nesse quesito aí também, né, padre? Isso, exatamente. Nós devemos fazer um exame de consciência de qual o valor que eu estou empreendendo para a minha vida de oração, para a minha vida com Deus.
qual o valor que Deus tem na minha vida? Nós lembramos que o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se de fato eu valorizo Deus acima de todas as coisas, é claro que na minha agenda, no final de semana, sábado à noite ou no domingo, eu tenho lá o meu horário de missa, está reservado. Mas não basta apenas este horário. É claro que a Eucaristia é a fonte e o ponto mais alto de toda a vida cristã, mas não só. Então, durante a semana, é necessário cultivar uma vida de oração. E vendo que muitos brasileiros, às vezes, que acabam tendo aquela ideia assim, eu rezo em casa. Mas aí a gente vai perguntar assim, mas quantas vezes você reza? Que horas você reza? Você reza de verdade ou só da boca para fora? Exatamente neste sentido, é preciso dar valor à oração. Algumas pessoas podem reclamar, mas padre, eu rezo e parece que nada acontece, parece que eu não sinto nada. Veja, oração não é só sentir. Oração é mais do que isto. Oração é uma decisão da vontade. Aconteça o que acontecer, como num casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não importa as circunstâncias de nossa vida, nós temos que colocar a oração com valor muito importante para a nossa vida de fé. Não só no final de semana, que é importantíssimo e é o ponto mais alto, mas também durante a semana. Como o exemplo que dei anteriormente, não se cultiva uma verdadeira amizade se não tiver encontros periódicos entre os amigos. Se nós queremos uma verdadeira amizade com Deus, é necessário, portanto, que nos encontremos com Ele na oração. E essa oração, é claro, todos os dias. Existe a oração formal, eu rezo o terço, posso rezar uma ladainha, uma novena, nas redes sociais aí o meu trabalho com diversas oportunidades para as pessoas também rezarem de manhã, à noite, durante o dia, mas também eu preciso meditar, não só rezar vocalmente, mas também utilizar de outras formas de oração, como a meditação. E durante o dia tenho meus compromissos, o meu trabalho, durante o meu trabalho também fazer dele um caminho que me ajude a rezar. O senhor falou um ponto importante, que às vezes as pessoas oram, esperam uma resposta, mas nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus, né? A gente tem que saber esperar o tempo certo de receber uma resposta, talvez não a que a gente pensa que vai receber, mas na vontade de Deus, né, Padre? Padre, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas já a gente volta a conversar, tá bom? E na volta eu vou conversar com o Padre Alex sobre o livro Orar Faz Muito Bem. É como se fosse um manual de como rezar, tendo a oração do Pai Nosso como referência. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o Parlatório e a conversa de hoje é sobre a oração. E para isso eu estou conversando com o Padre Alex Nogueira. Ele é o autor do livro Orar Faz Muito Bem e está falando sobre a importância dessa comunicação com o Pai Eterno. O padre ainda trabalha sobre esse tema no YouTube, onde tem mais de 2 milhões de seguidores. E, padre, falando sobre o livro Orar Faz Muito Bem, que é esse aqui, né? Como que ele nasceu? Como é que foi a ideia de escrever esse livro? Como nas redes sociais eu tenho esse trabalho de ajudar as pessoas também a ter a sua oração diária, a oração mais conhecida que as pessoas acompanham é o Manhã de Luz. É uma oração curta, de em torno de 8 a 10 minutos, que todas as manhãs ela ia ao ar na Rádio Educadora de Jacarezinho, continua indo, mas desde 2012 eu apresento este programa na rádio. A partir de 2015, o programa começou a ser compartilhado em um grupo de WhatsApp e essas pessoas compartilharam para as outras e assim se tornou o programa mais conhecido que eu apresento, que é um programa sobre oração. Uma vez que eu já exerço esse tipo de evangelização através deste programa, sobretudo o Manhã de Luz, ele começa com a música do Padre Zezinho, chamada Orar Costuma Fazer Bem. E os que rezam comigo todos os dias, muitas vezes escreviam dizendo assim, mas padre,
Orar não só costuma fazer bem. E aí eu sempre reafirmo nos programas, verdade, orar não só costuma, como orar faz muito bem. A partir daí, então, já surgiu o título do livro, Orar Faz Muito Bem. Muitas pessoas que me acompanham já há anos, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos nossos áudios, nós tivemos muitas sugestões de que eu deveria escrever alguma coisa, sobretudo as homilias deste programa Manhã de Luz. E então, a Loyola, Edições Loyola, me procurou já há alguns anos atrás, pedindo a possibilidade de podermos fazer uma publicação. Naquela ocasião, não tinha tempo hábil para isto, e em 2023 encontrei um pouco de tempo, sobretudo porque eu fiz uma intervenção cirúrgica na gengiva e tive que ficar de repouso, e aproveitei esse tempo para escrever o livro. E o livro, ele não poderia ser de outro tema senão a oração. Porque eu ajudo as pessoas a rezar pelas redes sociais, sobretudo com este programa que citei, o Manhã de Luz. E sendo que a oração é importantíssima na nossa vida, ela constitui a nossa história, então resolvi escrever um livro sobre orações. E na escolha do que escrever, pensei eu, será que faço um livro onde eu coloco orações apenas para que as pessoas, como se fosse um manual com diversas orações? E lembrei-me da oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, sabendo que, sendo esta oração ensinada por Jesus o modelo de todas as orações, pensei, não posso escrever um livro sobre oração que não seja o primeiro deles sobre a oração do Pai Nosso, recordando que muitas pessoas rezam o Pai Nosso diariamente, talvez, e aí eu pergunto à pessoa, quantas vezes você já rezou o Pai Nosso na sua vida? Aí a pessoa de inúmeras, milhares, talvez até milhões de vezes, tenha rezado o Pai Nosso. E eu faço uma segunda pergunta. E você compreende cada uma das palavras do Pai Nosso? A abrangência que tem? E por isso, nós compusemos este livro, tivemos esta ideia de ajudar as pessoas a entender o Pai Nosso, mas não só entender, mas também rezar bem o Pai Nosso, ensinado por Jesus. Assim surgiu então a ideia deste livro, Orar Faz Muito Bem. Inclusive, os capítulos, do livro são divididos em partes do Pai Nosso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Pai Nosso que estás nos céus. Aí tem as outras páginas, que vem abaixo. Curar as feridas paternas, reconhecer Deus como o verdadeiro Pai, quem sou diante do Pai, do egoísmo à comunhão, Pai Nosso que estás no céu. Com certeza é um estudo profundo do Pai Nosso, que muitas vezes as pessoas fazem de forma automática, mas não entende a profundidade de cada frase dessa oração que Jesus nos ensinou, Padre? Exatamente. Então nós priorizamos fazer uma divisão do livro que fosse metodologicamente acessível a todas as pessoas, de uma linguagem simples, mas que não perdesse também a profundidade do que seria ali tratado. Então, nós dividimos o Pai Nosso em 9 partes, embora tradicionalmente nós reconhecemos ter no Pai Nosso 7 petições, 7 pedidos a Deus. Mas aqui então nós dividimos ele em 9 partes que originaram os 9 capítulos do nosso livro. Cada capítulo está dividido em 5 tópicos que tratam a respeito daquela parte específica do Pai Nosso sob diversos ângulos, dando a possibilidade, então, da pessoa, e é a sugestão que eu apresento na introdução, da pessoa ler um tópico apenas por dia, sendo que temos 9 capítulos e, portanto, 5 tópicos, 9 vezes 5, 45. Cada dia, se a pessoa ler um tópico que é pequeno, objetivo, simples, mas profundo, a pessoa conseguirá ler o livro em 45 dias, tendo também a oportunidade de conseguir fazer uma regularidade de oração. Porque muitas pessoas às vezes começam com propósitos de oração, mas não vão adiante. Então esse livro é para ajudar a pessoa a crescer nos propósitos de oração. E se ela rezar durante 45 dias cada um dos tópicos do livro, ela vai entender uma parte do Pai Nosso e no final de cada tópico nós colocamos uma breve sugestão de oração, oração baseada naquele tema do tópico.
E também muitas pessoas que já rezam comigo pelas mídias sociais, se colocarem a sua câmera no QR Code daquele tópico, terão a possibilidade de acessar um link que leva até o YouTube, ao meu canal, Padre Alex Nogueira, e ali há um vídeo em que eu faço aquela oração daquele tópico. Então a pessoa, se às vezes não se vê animada de rezar sozinha, pode também utilizar o recurso desse QR Code com o link e acessar o YouTube, onde eu tenho esta oração gravada, disponível para que a pessoa reze, então, acompanhando comigo aquela oração. Veja que é então uma estrutura do livro para ajudar a pessoa a rezar. Não há desculpas, a pessoa com este livro, com essa estrutura, poderá entender e rezar muito bem a oração do Pai Nosso. Padre, agora vamos dar algumas dicas aqui para quem tem dificuldade de rezar, de fazer uma oração. Tem muita gente que fala assim, eu não sei rezar, eu não sei falar palavras bonitas. Como que é a oração que agrada o coração de Deus? Olha, para que nós tenhamos uma oração frutuosa, o primeiro passo da oração é, de fato, uma reta intenção. Eu querer rezar bem. Mas será que eu vou dizer as melhores palavras? Não importa. O que importa é que você tenha a retidão no seu coração. Eu quero rezar bem. Tirar os obstáculos também ajuda muito. Quais são os obstáculos? As realidades de pecados. Não é que um pecador não possa rezar. Pelo contrário, nós precisamos rezar para nos converter dos pecados. Mas quanto mais nós vamos combatendo os pecados, melhor facilita o nosso crescimento na vida de oração. Outro ponto é a atenção à oração que se vai fazer. A oração vocal, dessas orações que nós já conhecemos, memorizadas, né, no nosso coração, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, essas orações, elas são um primeiro passo também para nos ajudar, mas depois nós podemos progredir para a oração de meditação, para a oração de contemplação. Mas tudo isto tendo a devida atenção. O que seria esta atenção? Alguns dizem, eu começo a rezar e eu vou me distrair. A distração, na realidade, ela é uma atenção que está direcionada para o lugar errado. Eu estou rezando, mas eu estou com a minha atenção voltada para o meu trabalho, para alguma coisa que vai acontecer amanhã, para algo que aconteceu ontem, e me esqueço da oração. Então eu preciso treinar também a minha atenção para rezar frutuosamente, para rezar muito bem. E este treinamento da oração, ele é algo que precisa ser feito com regularidade, sempre. Por isso que o nosso livro aí ajuda as pessoas a tentarem combater mesmo essas dificuldades. Mas, resumindo então, reta intenção, não precisa elaborar muitas palavras tão assim produzidas, basta que seja de coração. É uma conversa com Deus. Deus que é tão próximo de nós e nós muitas vezes criamos tantos muros e barreiras de nos aproximarmos com Ele. Então, fique tranquilo, basta que você tenha reta intenção e procure rezar de verdade. E nós temos aí muitas e muitas formas de te ajudar a rezar, seja aí com os programas que faço, com esse livro, mas tem tantos outros padres, tantas outras pessoas que seguramente nos ajudam neste caminho de oração. Amém. Padre, olha, para a gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma breve oração para abençoar quem está nos assistindo agora. Pode ser? Uma oração assim de mais ou menos 1 minuto. Claro, sim. Vamos Amém. então dar uma bênção a todos e nesta bênção esta oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, abençoai todos os que nos acompanham, que sejam livres de todos os males e fortalecidos na sua vida de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Alex Nogueira, muito obrigada pelo tempo do senhor aqui com a gente no programa Parlatório. Seja sempre muito bem-vindo aqui na TV Pai Eterno, viu? Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar neste programa. Que Deus abençoe e ajude todos na sua vida de oração. Amém. E meu agradecimento a você que ficou comigo em mais uma edição do Parlatório. Um beijo grande para vocês. Rezem bastante essa semana, viu? Uma ótima semana para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.